Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campos Prado e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que é como dentro de uma residência, de uma casa, que você pode ter os seus animais de estimação, né? O pets, que é também usado hoje em dia essa palavra, principalmente no comércio, né? De alimentação. E nós vamos falar sobre isso com o veterinário Giovanni Araújo. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue trocar umas ideias aqui hoje. Com certeza, hoje nós vamos dar bastante informação para quem tem animais, para quem gosta de animais e para quem pretende também ter um animal em casa. E também a ideia aqui, eu como engenheiro, é propor também as possibilidades de você até quando for construir já uma casa adequada, né, a também o convívio com o animal de estimação, né? Porque quando vai se fazer uma casa e a pessoa já tem um animal, por que não já criar um nicho, né, um ambiente, um local para esse animal e tudo mais. Agora, a gente sabe que depende muito do tipo de animal, cada tipo de animal tem uma característica e tudo isso então nós vamos falar. Mas antes disso eu queria que você falasse um pouco de você, Giovanni. Como é que é? Por que você se tornou um veterinário? Desde pequeno você gostava de animal? Como é que é? Assim, como a maior parte das crianças, né? Toda criança, toda não, mas uma boa parte delas um dia já falou assim, ó, eu quero ser veterinário um dia, né? Acho que só não chegou no astronauta e bombeiro ainda, mas de resto acho que a maior parte das crianças já falaram, eu quero ser veterinário, eu quero cuidar dos animais, porque realmente é uma área que ilude muito as crianças, né? Que na verdade traz um bem-estar pra gente, né? Então, desde pequeno, minha mãe falava que eu já pegava os bichinhos na piscina para tentar ressuscitar eles, né? Então minha mãe já falava isso desde pequeno, mas eu fiz um colégio técnico, né? Eu sou técnico em agropecuária e eu entrei na veterinária para fazer a parte de grandes, não foi nem a parte de cão e gato. Eu andava com o professor... A parte lá, de grandes? De grandes animais. Grandes animais, de produção. Entendi. E eu tinha um professor que chamava Francisco, lá no colégio técnico, né? E ele, eu admirava bastante ele e eu falei assim, eu quero mexer com boi, né? Na época ele mexia com boi. Aí eu entrei na faculdade, primeiro e segundo ano, adorei a veterinária, mas eu comecei a observar que eu tinha mais afinidade com animais pet, né, de estimação, do que propriamente com o de produção. Sim. E aí no terceiro ano eu já redirecionei, falei assim, eu quero mexer com animais de estimação, animais de pequeno porte, né? Então dentro da faculdade mesmo, durante o curso você tem um direcionamento? As pessoas às vezes não têm a noção da dimensão da veterinária. Veterinária é uma profissão muito complexa, né? Muito dinâmica. Para você ter ideia, existem veterinários no hospital que não encostam a mão nos animais. Não é que eles não querem encostar, mas eles não mexem com o cachorro em si. Eles ficam na parte de diagnóstico laboratorial, por exemplo, eles não veem cachorro durante o dia, pra você ter ideia. Então, assim, só que o veterinário, por exemplo, é responsável pela qualidade da nossa alimentação, por exemplo. Então, na faculdade você vê, esse animal está apto para o consumo, esse leite está apto para o consumo, esse mel, esse ovo. Sim. Todos esses produtos de origem animal que a gente ingere, eles passaram por inspeção veterinária. Quem lá vê lá o CIF, né, Serviço de Inspeção Veterinária, né, federal, quer dizer, é o veterinário que lauda isso. Então a gente vê tecnologias de alimento, a gente vê qualidade dos alimentos, inspeção dos próprios, tipo as pessoas que têm um açougue, por exemplo, passa por uma inspeção veterinária para autorizar formar o açougue. Aí o veterinário serve como gestor de fazenda, como no frigorífico, serve também na produção de pastagem, nos investimentos aí de gado, na parte de pesquisa, de medicamento. Então, assim, é uma área bem grande que até quando eu me formei, a menor parte dos veterinários mexiam com cão e gato, a maior parte mexia com grandes, com tecnologia, com outros tipos de outras áreas da veterinária.
Hoje, né, até esse boom que deu aí de novos cursos veterinários, eles são mais focados em cachorro e gato. Entendi. Mas até então não era não. Poxa, que coisa, é bastante, né? Realmente foi muito boa essa informação que deu essa noção bem abrangente. E a gente vê que é um curso, né? É uma medicina, vamos dizer, você conheceu, na verdade, todo o funcionamento dos órgãos, de uma variedade de animais, né, que existem nesse universo, né, no mundo aí, e realmente é bem diversificado, porque o médico em si ele tem mais o ser humano, né, que ele vai cuidar, e talvez não tenha tanta, claro que eles acabam se especializando, né, dentro de determinadas partes do corpo, né, tem várias especialidades. Mas o veterinário é bem abrangente mesmo, como você falou, desde a alimentação, é uma preocupação que muitas vezes a gente não tem noção mesmo disso daí, de toda essa abrangência que tem a veterinária. A veterinária também hoje já está começando a se especializar, né? Tem veterinários, por exemplo, que só mexem com gato. Sim. Outros tem gato, tem veterinários que não mexem com gato, inclusive, tá? Só com cachorro. Sim. Ela realmente ela é complexa pela exigência técnica, né? Então, por exemplo, o veterinário, principalmente quando você sai das grandes cidades, você é obrigado a fazer diversas especialidades. Isso força um pouco o componente técnico para você conseguir se virar, né? Isso realmente é uma verdade. Mas, por exemplo, já existem hoje mesmo lá no hospital, né? Tem um veterinário lá que ele faz ultrassom do coração, né? Sim. Ele faz um ecocardiograma. E ele faz praticamente só isso e ele roda fazendo um ecocardiograma. Vira um então, especialista é uma coisa bem especializada. Né? É o nicho do nicho, né? Realmente. Acaba ficando. Cada vez mais, e a gente percebe que a comunidade, né, as pessoas, muitas vezes estão até substituindo filhos por animais, né? Isso é uma colocação legal até que as pessoas fazem, porque isso tem que ser um pouco diferenciado, assim, né? Primeiramente, só para falar da parte anterior, em relação à medicina veterinária, nós veterinários temos muito menos pesquisa do que os médicos, né? Os médicos eles têm muito mais levantamento retrospectivos, eles têm muito mais isso. E a gente é um grande copiador dos médicos. Entendi. Então, quando você pega, por exemplo, a medicina canina, muitas das coisas que a gente faz na medicina canina é oriunda de cópias que foram feitas em humanos, né? Então a gente vê e acaba replicando. Apesar que os animais são usados como cobaia também em alguns estudos, da mesma forma, né? Como macacos. E existem alguns estudos que aprovam primeiro no cachorro, né? Muitos estudos, né? Aprovam primeiro no cachorro do que na medicina humana, justamente porque o cachorro é quem sofreu o teste. Então o medicamento é aprovado primeiro nele do que no humano, tá? Isso também acontece com uma certa frequência. Em relação a filhos e cães, né? Isso é uma tendência mundial, mas o que a gente teria que deixar assim, uma certa diferenciação é que são coisas diferentes, né? Você não pega o cachorro para substituir o filho, né? Por quê? O cachorro não vai dar o que o filho precisa, o que o filho forneceria para você. O feedback do que você espera de um filho. Assim como você tem um cachorro, você quer pegar um gato, você não vai ter o feedback que você espera do cachorro do gato. E se você tiver um cachorro e você esperar o feedback que um gato te daria, o cachorro também vai te decepcionar, tá? Então, assim, o que acontece é que eu acho que as pessoas hoje começam a misturar as coisas. Você muito bem poderia ter um cão e um filho, uma coisa não diferencia da outra. Ainda existe aquelas pessoas que falam assim, olha, você vai investir em cachorro, e sendo que tem criança passando fome. Tipo assim, qual que é a correlação que se faz nessas duas coisas? Não existe nenhuma lógica para fazer uma correlação dessa, porque seria muito pior, às vezes, a pessoa ir lá e gastar dinheiro em jogo, ou até em um carrão de última geração, que ela estaria jogando muito mais dinheiro fora, se você for pensar filosoficamente, né? Então, assim, as pessoas acabam pegando os animais e derramando, às vezes, alterações psíquicas nele, né? Psiquiátricas, e acaba, às vezes, dando essas confusões aí todas, tá? Então, assim, você tem que pegar o cachorro esperando o que um cachorro pode fornecer. Um gato que um gato vai fornecer e um filho que o filho vai fornecer. São situações realmente diferentes, né? Que bom. E eu acho que partindo daí, foi muito importante você ter dito isso,
que demonstra que um cachorro ou um gato, ou seja lá um outro animal, uma tartaruga, uma ave, ela tem que ser tratada como um cachorro, como um gato, e não querer tratar, por exemplo, um cachorro como se fosse uma criança, como você falou. Ou seja, ter um comportamento, vamos dizer, talvez dentro da casa, de como, né, uma cama, sei lá, algumas coisas assim, meio que, tipo, querendo tratar como um ser humano. Então, aí que a gente vai chegar num detalhe que é justamente onde que eu penso numa construção, numa casa, o que ela poderia ter e deve ter na presença de animais de estimação. E aí cada animal tem uma característica. Queria que você falasse um pouco, por exemplo, vamos começar pelo quê? Pelo cachorro? Acho que os cães é o mais, ainda cães. No Brasil é o queridinho da nação, né? Fora do Brasil o gato já é a maioria, né? Mas no Brasil ainda o cachorro é a maioria. Porque assim, o cachorro tem gente que cria em apartamento, então quer dizer, pode, não pode? Pode, mas algumas raças, como é que é isso? Assim, o que acontece? Quando você fala em cachorro, é bom já diferenciar em duas situações. O cachorro de grande porte e o pequeno porte, que são bichos diferentes de estimação. Eles não são os mesmos animais. Então, se você quer um cachorro de grande porte, você vai realmente esperar o grande porte, o pequeno porte é outro. Em relação a tratar que nem filho, seria mais o que as pessoas fazem é descarregar as alterações de comportamento no cachorro esperando aquilo. O que assim, é errado o cachorro dormir na cama? Não, não é. O que é errado é o tutor não quiser que o cachorro dorme na cama e o cachorro dormir na cama. Que seria o grande problema que aconteceria com a educação de uma criança, por exemplo, tá? Agora, o tutor, né, desde que trate bem desse cachorro, o convívio indoor, que a gente fala, né, dentro da casa, ele pode se estender a um conforto que se daria realmente para um ser humano, tá? Isso não teria problema. É claro que você vai ter um São Bernardo, né, um pastor alemão. A dificuldade de inserção dele indoor dentro da casa é realmente difícil, porque a quantidade de pelo que solta, ele bate o rabo, destrói tudo que está dentro de casa, então animais um pouco mais difíceis, né? Então, às vezes você vai ter que ter as adaptações para a espécie, para o tamanho da espécie, e às vezes no ambiente externo, tá? Quando você fala em pequeno porte, é muito próximo do conforto que teria do ser humano, daria para eles. Então você tem um bichinho que não sobe na sua cama, você pode realmente organizar e projetar uma cama para que ele durma do seu lado ali, numa outra cama. Ou você pode projetar, como isso é extremamente comum, né? Escadas que sobem na cama e descem. Que algumas pessoas não conhecem, mas é um item extremamente comum que se utiliza, onde o cachorro consegue subir e descer da cama, naquelas camas box que são mais altas, tá? Então existem essas adaptações para o cachorro poder, às vezes, dormir com o tutor. Quer dizer que é errado não deixar o cachorro dormir com o tutor? Não, é tudo questão do que você quer. Assim, é errado a criança dormir, não querendo fazer a comparação exata, mas só fazer uma comparação em relação ao comportamento, dormir com os pais, vai depender daquilo que o pai quer esperar daquilo. E o cachorro, você vai exigir menos dele, né? Porque a criança ainda vai ter os problemas comportamentais, que é o que eu falo que é a diferença, né? De futuramente, confiança, alta confiança, né? Se virar sozinho. O cachorro não, o cachorro você pode simplesmente ter ele junto de você e isso não vai fazer muita diferença no final, no comportamento dele. Então assim, o pequeno porte é mais simples. Você está com a casa confortável para você, se ele está lá dentro, está confortável para ele. O grande porte que é o grande desafio. Por quê? As pessoas ainda não aprenderam que se você quer ter um animal, você tem que preparar as coisas para ele. Se não, é melhor você não ter. Ninguém obriga você a ter um cachorro, um gato, periquito. Você pegou porque você quis, e aí você passa a ter responsabilidade sobre ele. Então como eu devo organizar um animal de grande porte para fora de casa? Primeiro, qual é o tamanho da sua casa? Qual é as características do piso da sua casa? E em que região você vive? Por que isso? As pessoas tendem a ir lá pegar os animais
e depois levar para o veterinário fazer as vacinas. Sendo que o certo era o contrário, a pessoa procurar o veterinário para ver qual que é a melhor raça a se adaptar para ele. Porque aí o que acontece? Cada pessoa, às vezes a pessoa não tem característica daquela raça. Às vezes, por exemplo, você vai querer pegar uma criança, ela quer um cachorro que é brincalhão, que faz brincadeira, que fique lá super feliz com ele. E daí a pessoa vai lá e pega um Akita, por exemplo. Tem Akita que brinca? Tem, mas a maior parte deles são mais recatados, eles ficam mais quietinhos na deles. Será que não era a indicação de um Golden? E às vezes a pessoa está esperando um cachorro, uma coisa que ele não vai dar. Sim. Às vezes a pessoa está querendo também que ela mora num bairro afastado, que o cachorro avisa ou que tem uma certa proteção. E ela vai lá e pega um Golden. O Golden vai ajudar o ladrão a levar as coisas embora de casa, né? É que assim, são animais que têm a sua expertise, né? Sim. Então a escolha da raça também é importante. Se você mora num lugar muito, muito quente, você deve evitar as raças que são de climas frios, né? Como o São Bernardo, por exemplo, né? Normalmente são os peludos. Os mais peludos, isso que também vem de climas mais frios, né? Por exemplo, você pegar gato mesmo, você pegar um ragdoll, que são raças que são de neve, né? Sim. Você tem que propiciar um lugar mais fresco, arejado, sim, ou até resfriado para eles, porque eles acabam preferindo. Agora, se não, a principal característica, o principal erro, né, que de uma forma mais arquitetônica falando, que você vê em canis, são os pés direitos, né? Pé direito? São os pés direitos. Esse é o grande erro, porque você vai lá e vê aquelas casinhas de cachorro, baixinho, ou aqueles canis que a laje é praticamente da altura da nossa cabeça, né? Sim. Esse é o grande erro, porque e o conforto térmico? Sim. Então a pessoa cria um canil que ela mesmo não conseguiria ficar lá embaixo. Sim. Então assim como a gente, o conforto que o pé direito dá, né? Pro cão também dá. Então você quer fazer um canil, o canil tem que ter 2,5 metros, 3, 3,5 se quiser. Quanto mais alto, sim, mais resfriado ele é. No calor ele tá resfriado lá dentro. Entendi. Arejado, passar vento, legal. E no inverno, você mora no sul lá. Tá lá no sul, o inverno neva lá. O canil tem que ter uma adaptação para proteção. Você aguentaria ficar lá dentro? Fala, mas os animais dormem na neve lá. Realmente, existem algumas raças que dormem até na neve. Só que você tem que lembrar que existe a adaptação do crescimento. Se o animal cresceu aqui no Brasil, ele não está esperando dormir. Está falando de forma genérica, né? Assim, estatisticamente, né, da maioria. Claro que vai ter exceções, né? Porque tem uma situação realmente que aqueles que são de lá, mas tem esse efeito mesmo. Mesmo que eles sejam raças de gelo, mas se eles nascem aqui, eles vão se adaptando também, né? Mesma coisa, você pegar a gente que mora aqui no clima quente e lá onde a maior temperatura é 5 graus. Sim. A gente vai sofrer mais. E às vezes o morador de lá está lá tranquilo, né? É verdade. Então essa adaptação você vê isso, pessoal que mora em São Paulo e mora aqui no interior. O pessoal que vem de São Paulo para cá, né, às vezes morre e a gente está mais adaptado. E somos todos seres humanos. E a diferença é ínfima, né? De temperatura, perto do que a gente está falando de onde esses animais são e daqui. Então, assim, eu acho que o grande desafio, primeiramente, é o pé direito. Sim. Então, assim, aí as pessoas se perguntam, assim, mas tá quente o suficiente, tá frio, tá... Assim, é simples, tá frio, uma blusa leve, sim, você fica lá? Fico. Então tá bom pro cachorro. Nossa, a gente vai... Giovanni, infelizmente o tempo já está passando, eu vou ter que fazer um intervalo aqui. E daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais sobre isso, sobre essa preocupação, né, às vezes, do animal que fica ali no tempo, né, e se tem realmente preocupação, se é preocupante ou não, ok? Então até daqui a pouco.